Alguém aqui já presenciou algum milagre? Não. Ninguém, gente. Milagre da conversão, pelo menos, todos aqui já passaram por ele. Bom, então você já presenciou um milagre. Olha para a pessoa que está aí do seu lado. É um milagre ela. É um milagre. Tá certo? Então você já presenciou pelo menos um milagre. Por favor, pelo amor de Deus, você é crente, você não pode dizer nunca vi nenhum milagre. O milagre está aí, do seu lado. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê coisas assim mais incríveis, não é? Mais maravilhosas. Cego vendo, coxo andando, mudo falando, tem um monte de milagres. Eu acho que desses milagres todos que a palavra de Deus descreve para nós, o mais incrível deles é a ressurreição. Porque se você pensar nas curas que Jesus faz, pensa assim nos males físicos, né? Eu acho que a ressurreição, trazer alguém da morte para a vida, é assim, você acabar com o pior dos males físicos. É assim, aquela doença que todo mundo diz assim, para tudo tem uma solução, para tudo tem uma resposta, para tudo tem uma cura, menos para a morte. Só que para isso Jesus dá a solução, Jesus traz a cura. Então eu acho que dos milagres bíblicos que a gente vê, eu acho que o da ressurreição é dos mais incríveis. Claro que de todas as ressurreições que acontecem, né, principalmente no Novo Testamento, a de Jesus é a mais incrível, sem dúvida. Mas Jesus ressuscitou outras pessoas também. Vamos ver um caso desses. Acompanha comigo o texto lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Vamos ler do verso 21 ao 24 inicialmente. Marcos 5, 21 a 24. Marcos 5, 21 a 24. Diz assim a palavra de Deus. Vamos lá? Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Até aí, essa primeira parte. Olha só, nessa primeira parte da cena, a gente vê um homem religioso, um homem de fé, é um dos dirigentes da sinagoga, uma autoridade religiosa, vai até Jesus implorar para que Jesus curasse sua filha. Você pode imaginar o desespero desse pai, vendo a filha à beira da morte, e aí ele percebe que ele é totalmente impotente diante daquele caso. Mesmo sendo um homem de fé, um homem religioso, uma autoridade religiosa, ele não tinha poder suficiente para que ele curasse a própria filha. Ele vai a Jesus. Por mais importante e religioso que ele fosse, ele não conseguiu dar jeito no problema da filha e vai procurar Jesus. Ele vai atrás daquele que era, provavelmente no seu coração, era a última esperança dele. E aí, diante de Jesus, Jairo recebe uma palavra de esperança, de alento. O coração dele fica um pouco mais tranquilo. Talvez pulsasse até um pouco mais forte por ver Jesus, por causa da reação de Jesus. Jesus prontamente o acompanha, como você vê no verso 24. Só que aí a cena logo em seguida muda de figura. O coração de Jairo recebe um duro golpe. Após caminhar um pouco com Jesus, olha o que acontece lá no verso 35. A angústia de Jairo parece que aumenta. É como se ele tivesse recebido uma facada no coração. Verso 35 diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Aqui Jairo recebe a notícia de que o pior havia acontecido. E a reação seguinte dos da sua própria casa
é de afastar ele de Jesus. Ó, sua filha morreu, então não fica importunando mais o mestre não, vai embora. Pensa só, quantas notícias ruins que você já recebeu? Pensa nas mais recentes. E quantas dessas notícias não podem ter te afastado de Jesus? Pode não ser uma notícia ou um aborrecimento qualquer. Quantas vezes os aborrecimentos da vida podem não chegar ao coração, à nossa mente, e até nos afastar de Jesus? Vejam, os da própria casa de Jairo chegam até ele e dão a pior notícia: ó, tua filha morreu, então não tem por que ficar incomodando mais Jesus. Mas Jesus não dá ouvidos a eles. Olha o que ele faz. Verso 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. Então vamos extrair daqui a primeira lição. Jesus Cristo é o único caminho, é a única opção, é a única esperança. Você tem que saber, como a gente canta aqui, Cristo é tudo para mim, Ele é tudo o que eu preciso. Jairo só tinha isso na mente, só tinha isso no coração. A gente não precisa de ideologias, mestres, vários conhecimentos. Jesus Cristo e o Evangelho são suficientes. Jesus diz: não tenha medo, crê somente. Não tenha medo, tenha fé. Pensa comigo, você talvez não esteja na mesma situação de Jairo. Aliás, eu tenho certeza, porque se tivesse alguém aqui na mesma situação de Jairo, nem estaria aqui, não é? Se tivesse com um parente à beira da morte, não estaria aqui, estaria lá no hospital, ou onde quer que o parente estivesse. E agora há pouco a gente estava orando ali no culto de oração, as pessoas pedindo para que a gente tivesse mais disposição, mais força diante de Deus, orasse mais, buscasse mais a Deus. Jesus disse para Jairo, e a gente pode tomar para a gente também essa palavra. Toma para você, não tenha medo, tenha fé. Eu tomo isso para mim, não tenha medo, tenha fé. O que é que tem impedido a gente de viver com mais animação a nossa fé, com mais vigor, ou como a gente poderia dizer, com mais sangue? Tem que dar o sangue. Jesus deu o sangue por nós. Senhor Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer por nós. E qual é a resposta que a gente tem dado a Deus? O próprio texto vai nos dar algumas indicações. Acompanha comigo a continuação. Logo em seguida, o que Jesus faz? Verso 37. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Veja a situação. Eles estavam lamentando, curtindo a dor, em vez de clamar a Deus. Na narrativa de Mateus, lá no capítulo 9, verso 23, o texto diz ainda que havia flautistas na casa de Jairo. Então a cerimônia fúnebre já estava pronta, já tinha começado. Havia mulheres lá que choravam, e talvez fossem até aquelas choronas profissionais, são as chamadas carpideiras, mulheres que ganhavam dinheiro para poder chorar no velório. Imagina uma pessoa muito ruim, que ninguém chora, aí vão contratar uma carpideira, uma chorona, fala, coitado dele. Havia isso. Olha, não é até tão tempo atrás não, há pouco tempo atrás no interior isso também era até comum. Não é aqui o caso, né? Mas vejam que a filha de Jairo não era uma pessoa qualquer. Jairo estava lá todo preocupado. E aqui nesse contexto as pessoas já estavam tendo a situação como definitiva. Já acabou, a menina morreu. Os caras estão lá tocando flauta. Já a cerimônia fúnebre já acabou. Já começou, aliás, já está até terminando. Mas Jesus os questiona. Continua. Verso 39.
Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Olha o que o pessoal faz com Jesus. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Já parou para pensar quantas vezes o mundo não entendeu a nossa fé? Quantas vezes o mundo zombou de Cristo? É esse o caso aqui. Você já passou por isso? Quantas vezes alguém já riu na sua cara porque você faz uma declaração de fé? Hoje a gente vive um contexto até difícil, né? Porque se a gente falasse glória a Deus, o pessoal já ri, não é? Não, gente, não estou recriminando ninguém não, tá? É o momento. Depois esse glória a Deus volta ao seu contexto devido da nossa fé, e a gente vai dar glória a Deus sem ninguém rir, sem ninguém cair na gargalhada, mas responder assim com aleluia, glória a Deus. Pode começar aqui agora, quer ver? Glória a Deus! Ai, gente, o pessoal vai ver na internet e vai achar assim, responde com aleluia, mas fala, glória a Deus! Está mais ou menos ainda. A gente tem que pedir muito a Deus para tirar essa timidez nossa. Olha o que Jairo fez, gente. Ele que era um homem de autoridade, um homem de fé, um homem religioso, mas ele sabia que só Jesus podia dar jeito no caso dele. Então, ele enfrenta toda a multidão que está ali, vai até Jesus sem o conhecê-lo e faz o pedido implorando a Jesus, vai lá, cura minha filha. Jesus imediatamente atende ele. E olha o que acontece. Dessa segunda parte da cena, a gente tira uma segunda lição. A gente tem basicamente duas opções. Ou a gente vai seguir, vai dar ouvidos ao mundo, ou a gente vai dar ouvidos a Jesus Cristo. Ou a gente vai lá para o mundo e vai viver essa fé assim, tímida. O mundo vai falar e vai nos abafar. Ou a gente vai dar ouvidos a Jesus. E se Deus mandar, a gente vai dar ouvidos ao Espírito Santo. E se o Espírito Santo de Deus mandar você levantar, clamar a Deus, dizer um glória a Deus, um aleluia, você vai ter que fazer. Só que se a gente ficar assim tímido e sempre abafando essa ação do Espírito Santo, o que vai acontecer? As pedras vão clamar? Ou no caso aqui da nossa tenda de oração, a lona vai ter que falar? Mesmo que o mundo gargalhe na nossa cara, a gente precisa lembrar que é a voz de Jesus que a gente tem que seguir. A ação de Jesus é triunfante. Jesus é vencedor daqui para todo sempre. Olha o que acontece, veja no verso 41. Tomando-a pela mão, lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Irmãos, desse trecho maravilhoso da palavra de Deus, a gente destaca rapidamente aqui duas aplicações. Primeira, você tem que confiar apenas em Jesus, seguir apenas a Jesus, ter fé somente em Jesus. Como a gente lê no Salmo 20, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Qual é o nome que é sobre todo nome? Qual é o nome pelo qual todo joelho se dobrará? Ao qual todo joelho se dobrará? É o nome de Jesus Cristo. Você confia nesse nome? Amém! Você confia nesse nome? Amém! Então não pode dar ouvido a outro nome, não pode crer em outro nome, senão o nome de Jesus. Segunda aplicação, afaste-se dos relacionamentos que não edificam. Quando Jesus chega na casa de Jairo,
e até indo para lá, ele não leva todos os discípulos, ele não leva todos os apóstolos. Chegando lá, ele não deixa a multidão ficar cercando a menina. Ele separa as pessoas, aquelas pessoas que não estavam ali para edificar, aquelas pessoas que estavam ali sem fé na palavra de Deus, na palavra de Cristo, no próprio Cristo, não estavam ali para edificar. Há companhias que não edificam, há companhias que são tóxicas, que são virulentas. Você deve se aproximar de Deus, dos filhos de Deus. Conviva com os seus irmãos, conviva com o nosso Deus, viva na família de Deus. Conviver com outras pessoas do mundo, descrentes, ateias ou qualquer outra religião, é normal, mas quem é que está perto de nós? Para quem nós trazemos, a quem nós trazemos para a nossa intimidade? Jesus mesmo disse lá em Lucas 11, quem não está a meu favor está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Está lá em Lucas 11, 23. Gente, faz parte da vida cristã uma seleção espiritual dos relacionamentos. Aliás, faz parte até da vida de qualquer pessoa, crente ou não, uma seleção natural dos relacionamentos. Você não vai se relacionar, principalmente intimamente, com todo mundo. Você faz uma seleção por afinidade, por interesses, não é? No nosso caso, a gente precisa fazer uma seleção espiritual. E assim, a gente andar com quem edifica. A gente poderia até terminar por aqui a meditação dessa noite. Mas provavelmente você que é um leitor atento deve estar se perguntando, Daniel, e o que aconteceu aí no meio da narrativa, a partir do verso 25? Olha só o que acontece. Jesus curou a filha de Jairo, mas aqui no meio dessa narrativa eu acho que acontece algo tão grandioso e tão maravilhoso quanto a cura da filha de Jairo. A partir do verso 25, Marcos 5, verso 25. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Para a gente entender a dimensão aqui desse milagre de Jesus e a situação da mulher, procura pensar comigo em alguns detalhes. Ela não padecia de uma doença qualquer, gente. A sua condição de saúde implicava uma impureza ritual e lhe privava de muitos prazeres que uma vida de saúde proporcionaria. 12 anos, gastou tudo o que tinha para ser curada e nada. Ela, à semelhança de Jairo, viu em Jesus a sua última esperança. Se tão somente eu tocar a orla das suas vestes, a ponta da roupa de Jesus, ela pensava, eu vou ser curada. Ela tinha fé. Ninguém aqui padece de um mal terrível como esse. E como é que você não tem fé de crer que Jesus pode te elevar, curar e fazer o que tem que fazer, a boa obra na sua vida?
precisa exercitar mais a nossa fé. Para a gente ter uma noção dessa impureza ritual, no texto do Antigo Testamento, lá em Levítico 15, fala um pouquinho dessa condição. Eu quero já alertar a você o seguinte: o texto vai falar não só da condição da mulher, mas do homem também, tá? Porque o mundo adora falar, tá vendo, o Antigo Testamento só fala que a mulher é que vai ficar impura. Não, essas condições de impureza aconteciam tanto para a mulher quanto para o homem. O texto de Levítico 15, a partir do verso 25, diz assim: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora da sua menstruação normal, ou fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar enquanto continuar o seu fluxo estará impura, como acontece com a sua cama durante a menstruação. E tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro, lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quando sarar do seu fluxo, contará 7 dias e depois disso estará pura. E aí depois o texto descreve como é que seriam os sacrifícios. Gente, a condição dessa mulher era de uma impureza ritual tamanha que tudo que ela tocasse, ela passaria a impureza dela para tal coisa. Imagine só, se ela estivesse aqui no nosso meio, a cadeira que ela sentasse não poderia ser mais usada se nós estivéssemos no contexto devido da época, tá bem? Imagina essa situação em que a pessoa não pode tocar nada, não pode tocar nem ninguém, porque tornaria a pessoa assim também impura. O texto de Levítico continua, diz mais assim, mantenha os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. Essa mulher não poderia nem estar junto com os irmãos para fazer um culto a Deus. E o que ela faz? Ela vai por entre a multidão até Jesus. Ela não quis nem saber. Ela saiu passando no meio da gente toda e, imagino, né? Está impuro, está impuro, está impuro, está impuro, está impuro, está impuro. Olha só, e as pessoas assim, sem saber. Alguns sem saber, alguns sabendo, né? Porque imagina, 12 anos padecendo de uma doença, com fluxo de sangue contínuo. Como é que ela poderia esconder essa condição na época? O texto de Levítico 20 ainda diz assim, se um homem se deitar com uma mulher durante a menstruação e com ela se envolver sexualmente, ambos serão eliminados do meio do seu povo, pois expuseram o sangramento dela. Essa mulher não tinha prazer nenhum. Eu imagino. A condição daquela mulher com a sua doença era de uma impureza constante. Tudo que ela tocasse também estaria impuro. Há 12 anos ela padecia daquele mal. Como é que ela poderia escondê-lo? Sabendo da condição dela, possivelmente as pessoas olhassem ela até de lado, ficava aquela fofoquinha, né? Aí, tá vendo? Tá vindo aí a do fluxo, a do fluxo aí, Talvez as pessoas conversassem, né, até sobre ela. Gente, vocês podem imaginar que pecado terrível que ela cometeu para estar esses 12 anos assim, com essa doença incurável, que fazia parte também, né, do contexto religioso da época. Uma doença física poderia ter relação com uma doença espiritual, ou seja, um pecado. Essa mulher não poderia desfrutar dos prazeres do amor do casamento. Devia viver uma vida tão marginalizada que ela não tinha afeto, não tinha carinho, uma vida sem abraços, sem um toque sequer. Pode imaginar, você que é brasileiro, uma vida assim, que você não aperta a mão de ninguém, não chega, não pode nem bater na mão no ombro de ninguém, ou trocar aquele cumprimento, tudo bem, como é que você está? Ninguém toca nem em você, passa longe. Olha o que Jesus fez com ela. Você pode entender agora a imensidão do que Jesus fez com ela? Em vez da mulher tornar Jesus impuro, passar a sua doença para Jesus, é Ele quem com o seu poder purifica a mulher. Ele cura ela de todo mal.
No texto de Lucas 8, narrando essa mesma ocasião, Jesus ainda diz assim: alguém me tocou, eu senti que de mim saiu poder. Em algumas traduções, eu senti que de mim saiu virtude. Então, a virtude de Jesus, o poder de Jesus, não é afetado pelo mal e pela impureza daquela mulher. Pelo contrário, ele inverte a situação, ele transfere o poder para ela. Como ela cria, como ela tinha fé, assim aconteceu. Olha que maravilha! Diante de uma vida de muitas privações, impureza, falta de amor, tudo isso passou, não existia mais. Ela foi curada. Vocês têm noção do que Jesus fez com ela? Jesus devolveu a vida àquela mulher. É por isso que eu entendo que nesse trecho aqui, nessa ocasião, o que Jesus fez não foi apenas uma ressurreição, mas foram duas. Ele trouxe a filha de Jairo da morte para a vida e trouxe aquela mulher doente da morte para a vida. E eu encerro fazendo uma aplicação final. Terceira aplicação que esse trecho nos ensina: abandone toda a ansiedade, entregue-se completamente a Jesus. Jesus é suficiente para nós. Você tem que confiar na palavra de Jesus, quando ele diz assim, Mateus 11, 27 a 30, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Confie em Jesus, não há outro nome. Confie em Jesus e receba, tome para si a palavra que Jesus deu a Jairo. Não tenha medo, tenha fé. Vamos orar. Senhor Deus, o teu poder supera todos os males do mundo. Não há nada que o Senhor não possa curar. Não há obstáculo na nossa vida que o Senhor não possa derrubar. Nós temos a nossa vida nas tuas mãos. E nós aqui, mesmo pequenos, falhos, inconstantes, Pai, nós declaramos, não temos medo, teu amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Nós temos fé, e a nossa fé está toda em Jesus Cristo. Então, Senhor, anima o nosso coração, enche o nosso coração dessa segurança, afasta de nós toda ansiedade, Pai, e que estejamos completamente confiantes em Ti somente, Jesus. No nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém.